Pessoal, a União Europeia, ela surge também nesse mesmo contexto que a gente está falando do final da Guerra Fria, tá? A criação da União Europeia, que é conhecida nesses moldes, né, que nós temos hoje, ela surge em 91 com o Tratado de Maastricht, tá? Esse Tratado de Maastricht, ele vai ser responsável por delimitar que a União Europeia ela vai se tornar um bloco econômico com a característica de ser um mercado comum europeu, tá? Quando a gente estuda blocos econômicos, a gente estuda que existem diferentes níveis de blocos econômicos, tá? Até chegar ao mais desenvolvido que nós temos no mundo atual, que seria o mercado comum, que é o da União Europeia. Inicialmente, um bloco econômico ele começa sendo uma zona de livre comércio, que era o que a União Europeia, que hoje se chama assim, né? Mas anteriormente ela passa por diferentes nomes, né? Desde os anos 50, ela já vai se tornando uma comunidade que vai se aprimorando das suas técnicas, tá? Inicialmente, ela geralmente começa sendo uma zona de livre comércio. Depois você vai passar para uma união aduaneira, que é o caso do nosso Mercosul aqui no Brasil, né, na América do Sul. Até você ir passando para mudanças como é o caso do mercado comum. E o que é esse mercado comum? É quando a gente tem a possibilidade de livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços entre os países membros, tá? Na união aduaneira, você só tem a combinação, digamos assim, de preços de taxação, tá? E a zona de livre comércio, você tem uma tarifa comum, né, entre os países que você vai facilitar os acordos. Então, por isso que o mercado comum, ele é um setor mais avançado, né, dos blocos econômicos, porque além das questões econômicas ali, você também tem a questão da circulação de pessoas, serviços, né, entre os países membros, e no caso da União Europeia, a adoção de uma moeda comum, que era o euro. Era não, ainda é, né? Que é o euro, tá? Então você tem essa estabilidade, né, de um bloco consolidado, um bloco que está num território que historicamente sempre teve muita influência e sempre foi pioneira nas questões comerciais, né? Lembra lá da questão do mercantilismo, né? A questão das trocas comerciais, das eras das grandes navegações, a expansão do colonialismo, né? Onde exploravam as colônias, retiravam matéria-prima e iam em direção às metrópoles que eram europeias, até você chegar à primeira Revolução Industrial, né? No Reino Unido, na Inglaterra. Então você vai passando por diferentes mudanças técnicas que permitem que a União Europeia se torne a grande base econômica mundial que nós temos hoje, tá? Olha só esse mapa aqui também para você dar uma olhadinha. Esse é um mapa de integração europeia, tá? Eu não lembro agora os nomes que foram passados, né, até chegar à União Europeia, né? Mas ela passa por diferentes nomes de comunidades europeias até chegar ao nome União Europeia. Isso hoje em dia não é mais cobrado para vocês, não é tão importante assim. Mas repara só o seguinte, o que eu quero que vocês vejam com relação ao território europeu. Lá nos anos 50, os primeiros a fundarem a comunidade europeia, né, são os países mais tradicionais que a gente conhece, né? A França, a Itália, a Alemanha, né, são os principais ali formadores que se uniram economicamente, né, para facilitar o escoamento das suas produções. Depois você tem a chegada, né, das Ilhas Britânicas, que vão facilitar e muito, vão agregar e muito o comércio, né? Afinal, a gente está falando da pioneira da Revolução Industrial, né? E lógico, também pioneira, né, da monarquia mais importante da região, que é a Inglaterra, Reino Unido. Então você tem aí, nos anos 70, né, início da formação, né, nos primeiros anos, as principais economias europeias, né, as mais tradicionais.